El Es ex ministro de Salud. ex ministro de Salud durante la presidencia de Dilma Rousseff. ¿Sí? Sí, exactamente. Estuve viendo en Netflix el otro día algo que después te lo voy a contar. Arthur, buen día, ¿cómo le va? Alberto Trombetta lo saluda. Buenos días, é muito gusto de falar com vocês. Com mi Eh, portuñol, sí, sí, me sí, pero perdoen por nosotros isso. acá entendemos todo, que somos re inteligentes, ¿sí? Bueno, Arthur, cuénteme cómo definiría la situación sanitaria brasileña, teniendo en cuenta, bueno, los números que se conocen que son realmente, no sé cómo los define usted, pero yo iba a decir escandaloso, pero a lo mejor estoy exagerando, no sé. ¿Sí? Nuestra situação é de uma verdadeira tragédia, né? A Sí. resposta sanitária ha sido um terrível fracasso. Temos uma situação muito crítica com milhões de muertos, né? São mais de 76 mil Sí. óbitos, 2 milhões de casos confirmados e com uma situação de baixa capacidade de testagem. Então, e lo que é mais grave para nós outros é que a COVID não é democrática. Então, o impacto da pandemia sobre as populações vulneráveis, sobre os mais pobres, é uma coisa terrível, porque tem matado as pessoas de maneira muito desigual. E para compreender o que se passa com o Brasil, Sí. porque esse Brasil se tornou o novo epicentro da pandemia, é necessário compreender a crise política produzida por nosso presidente Claro. de extrema direita, negacionista, anti-ciência, né, que vem provocando um verdadeiro genocídio. Nós dissemos que temos que enfrentar a pandemia e o pandemônio, que é Claro, nosso presidente. claro, Sí, claro. sí, Digo, muy triste. realmente, digo, me parece que cuando esto pase, que ojalá que pase y sea pronto, todos estamos esperando que aparezca la vacuna, digo, una de las cosas que van a quedar, no solamente en la visión de los brasileños, sino del mundo entero, son todas las actitudes que ha tenido Bolsonaro tan llenas de locura, ¿no? Digo, de ¿Cómo visualiza la figura del presidente en este sentido? No solamente por decisiones que había tomado antes, sino básicamente en relación a todo esto que, bueno, ha generado tanto escozor, ¿no? Digo, uno lo ve o lo veía haciendo manifestaciones de todo tipo, de este tipo, y decía, ¿qué le pasa a este señor? Sinceramente uno se lo preguntaba, ¿sí? Sí, Bolsonaro instaurou uma suerte de terraplanismo epidemiológico. Sí. Además de negar a existência da COVID, ele destruiu em 2 ocasiões a suministro de saúde, em Sí. plena pandemia. Sí. Até que agora, com a militarização do ministério, encontrou um general interino capaz de cumprir as mais controvertidas decisões. Impõe um protocolo para uso profilático terapêutico de medicamentos sem evidências científicas, alterar o sistema de divulgação de informações, interromper a participação do governo brasileiro na Organização Mundial de Saúde, retener recursos destinados a estados e municípios, mas o mais grave, sin embargo, na postura de escárnio de Bolsonaro e a total falta de empatia com as famílias de los mortos por la pandemia. Ele, desde seu início, trata a COVID como um mero resfriado, gripicita. Sí. Ele incumpre cotidianamente as medidas de isolamento, promove aglomerações com seus aficionados, sem sequer utilizar mascarilhas, utiliza as redes sociais para disseminar fake news. Então, chegou incluso a instigar seus seguidores a invadir hospitais para que comprovassem que estavam vazios e que os dados de los casos de falecidos, apresentados por alcaldes, governadores, secretários Sí. de saúde, eram falsos. Sí, sí, sí. Hecho que foi atendido por los fanáticos que lhe dão sustento. Então, é uma insensibilidade, uma falta de empatia que é trágica.
para nuestra situación. Por eso que hablamos en un verdadero genocidio en Brasil hoy. Sin duda, digo, para nosotros que es tan importante todo lo que pasa en Brasil, digo, porque tiene una incidencia inmediata y de una manera notable, ver todo esto que usted lo narró tan bien, realmente nos generó preocupación, nos generó la necesidad de estar atentos. Digo, usted fue ministro de Salud, ¿sí? Sí. Digo, y ver todo esto, ¿no? Ver las decisiones que se iban tomando, el negar la pandemia y sobre todo las medidas de profilaxis para tratar de generar menos contagios. Se hizo todo lo que uno supone que debería no hacerse, ¿no? Digo, en Brasil, por lo menos nosotros lo vemos así. Digo, para usted, que fue ministro de Salud, respetadísimo en Brasil, digo, ¿cómo jugó en su interior esto? ¿Sí? Es muy triste. Es muy triste. Nosotros tenemos tentado ganar fuerzas para enfrentar la situación, para luchar contra todo eso. Sí. Mas es muy importante para nosotros que en los otros países hermanos como Argentina, se saiba o que está acontecendo en Brasil. Sí. No se puede permitir que eso se mantenga, que isso é necessário uma interrupção. E é muito importante a opinião pública internacional, sí. porque isso mina a base de sustentação política de Bolsonaro. Então, nós temos que ver com nossa realidade. Mas sabemos que o controle sanitário da pandemia não se hará sem que tenha em Estados Unidos da América, em Brasil, em México, em Índia, que são países hoje com situações muito críticas, se eles não atingirem situações de controle, não haverá tranquilidade em el mundo. Então, ainda mais num país vizinho como a Argentina, é muito importante que a situação na América do Sul tenha o controle sanitário necessário. Arthur, recién lo mencionaba acerca de que la retirada de Brasil de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo lo ve a eso en cuanto a encarar lo que resta de la pandemia? Y segundo, lo que tiene que ver con la vacuna que Brasil ha aportado para que Brasil produzca la vacuna que se está desarrollando en Oxford. São duas coisas muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Há movimento ideológico de Bolsonaro. Bolsonaro segue seu guru político, que é Trump. Trump está em pelea contra a ONU, contra a Organização Mundial de Saúde. Então, Bolsonaro e seu ministro de Relações Exteriores, que é uma pessoa de extrema direita, também assim se pôs. Há uma ojeriza a los organismos multilaterales. Isso cambia a situação de Brasil, que tem uma liderança regional em la OMS em termos como vacunas, medicamentos. Mira, a situação de vacina, de la vacuna em Brasil, é de outra ordem. Nós temos universidades públicas autônomas que têm uma possibilidade, com independência do governo, de usar sua excelência tecnológica e científica, e são buscadas por a Universidade de Oxford ou empresas chinas, porque acá se tem uma grande quantidade de casos de Covid, tem pesquisadores e universidade em condições de estabelecer uma parceria. E graças a los investimentos que foram feitos no governo Lula, em la recuperação do parque tecnológico do complexo médico industrial de saúde, temos duas indústrias públicas com capacidade para a produção de vacinas de alta tecnologia, uma em Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Então, é possível, sim,
que Brasil tenga parceria con outros países para a produção de vacina em grande quantidade acá, independente do posicionamento do governo Bolsonaro, que para ele não há necessidade, porque todos vão ter Covid, uns vão morrer, outros vão ficar bem, e ele não tem nenhuma preocupação com isto. Ele diz que é como luva, todos vão se molhar. Entonces, Bueno, sí, es un estúpido. Artur, en Argentina se dice que está entrando en el pico de la pandemia. En Brasil, su punto de vista, ¿ha entrado en el pico o todavía falta? No, no tenemos en pico. Ah, Brasil, bueno. como ustedes saben, es un país de dimensiones continentales. Sí, claro. O que se observa acá é que, em função de la resposta sanitária ter sido um terrível fracasso, vivimos ondas epidêmicas em regiões diferentes de Brasil que mantêm sustentados os números de muertes e de crescimento de los casos, aunque em determinadas regiões já se aponte para uma diminuição da situação epidemiológica. Então, em Rio de Janeiro, em el norte e nordeste de Brasil, se tem uma situação mais abrandada. Claro. Agora temos mais grave a situação em la região sul e centro-oeste, Mato Grosso do Sul. Então, o que temos em nossa situação é uma diferença do que aconteceu em Portugal, Inglaterra, França, Espanha, que com cerca de 50, 60 dias da pandemia, tiveram uma situação de controle a partir de aí. Nós não, com mais de 140 dias de casos, temos um crescimento sustentado do número de casos e um mantenimento do número de mortes na faixa de 7.200 muertos Claro. por semana. Por 12 semanas. Una locura. Por 12 semanas, una locura. Una locura total. Artur, esto lo llevo al terreno político, porque usted ha sido, además de ser profesor de la universidad y ser ex ministro de Salud, bueno, ha participado de un gobierno y indudablemente esto conlleva tener un posicionamiento político. Digo, nosotros tenemos un corresponsal en Brasil y él nos dice que esto, de alguna manera, no es merilado la figura de Bolsonaro. Uno ve desde acá las cosas y dice, bueno, este tipo se debería ir ya. Sin embargo, no ha tenido esta misma réplica, o sí, no sé, se lo estoy preguntando, dentro de la ciudadanía brasileña. ¿Sí? ¿Cómo lo ve usted este tema en particular? Yo pienso que Bolsonaro es una producción política de las fuerzas que sustentaron el golpe contra la presidenta Dilma Rousseff. Se insere em um contexto conservador, de uma ordem conservadora que envolve toda a América do Sul. Se insere em um contexto internacional. Então, tem uma expressão de apoio de cerca de 20% da população que é ideologicamente de direita, anti-direitos humanos, uma visão militarizada da vida, autoritária, mas tem uma forte aliança com setores econômicos do sistema financeiro, do agronegócio, que fizeram uma aliança por uma visão conservadora do Brasil. Aunque neste momento há hambre, o sofrimento de milhões e milhões de pessoas que estão abandonadas por políticas públicas, sem a segurança, sem expectativa de vida, criam as condições para que Brasil viva uma crise social, econômica e política que deve ganhar as calles
Assim que as pessoas volverem a ocupar as calles, porque todos agora têm uma situação de mantenimento, ainda, aunque não muito intenso, de isolamento social. Claro. Mas eu creio que é uma questão de tempo. E vamos viver uma forte pressão por el impeachment de Bolsonaro. Claro. Bueno. É impossível dizer o que será de Brasil em los próximos meses, No, aunque tenemos crisis, una grave crisis. Arthur, le mandamos un abrazo muy grande, le agradecemos la generosidad de la charla y seguramente lo vamos a molestar próximamente para saber cómo vive una persona tan importante como usted, que ha tenido precisamente la salud en sus manos, una situación de esta índole. Así que un honor haber hablado con usted. Gracias. Muchas gracias a ustedes también. Estoy Adiós. a disposición.